Valores que ele estava procurando. E aquilo ali montou, era uma salada mista na minha cabeça, né? Eu precisava do resultado, adorava o que eu estava fazendo, mas não tinha resultado. E aí fui atrás, fui pesquisar, encontrei um método que estava sendo desenvolvido por ex-alunos de Harvard, né? E quando eu conectei com eles, veio na veia propósito. E naquele momento, eu tive a felicidade, né, de ser convidado para ser sócio numa empresa que eles iam montar, que era uma agência de marketing digital, uma experiência que eu tive atrás também. E só que a coisa não foi à frente, né? Eu fui convidado, a coisa não engrenou do jeito que eles achavam, a empresa acabou antes de começar, vamos dizer assim, né? E a gente começando, trabalhando aquele... Eu fui do céu ao inferno nessa busca, né? Quer dizer, a empresa que eu ia montar, uma empresa internacional nos Estados Unidos, não deu certo. E a empresa que os mentores de Harvard tinham me convidado para participar também ia deixar de existir porque eles se desentenderam. E naquele momento eu tinha vários elementos na mão, mas não tinha exatamente o que ia, aquela limonada ia acontecer. Né? Eu tinha muitos limões ali na mão, mas não sabia o que ia acontecer com eles. E aí veio, nessa busca toda, nasceu a Global. E aí primeiro a transformação aconteceu em mim e depois aconteceu nos outros. E o mais interessante disso tudo, Mário, assim, sendo muito humilde, é que a coisa era tão simples e era tão evidente que se eu me botasse um pouquinho no degrau, eu ia dizer assim, cara, eu não vou aplicar isso aqui porque isso é besta, eu não vou fazer. E naquele momento eu disse assim, não, eu vou abraçar com todas as minhas forças, eu vou fazer o que tem que ser feito, o que os mentores estão falando, vou fazer e um mês depois, 2 meses depois, eu já estava vendo o resultado. Né? Então, eu diria para você que assim, a dor, ela vem de um lado te cutucar, né? Mas você também tem que, em algum momento, descer um pouco do teu degrau. Eu era muito exigente comigo mesmo, eu era muito exigente com os outros também, claro, quem se exige, exige os outros. E quando eu dou esse passo para trás, eu consigo me conectar comigo mesmo. E aí eu consigo dar resultado. Né? Então, para mim, era um momento assim de muita dúvida quando eu ia para evento e via jovens de muito sucesso, e quando financeiro eu estou falando, né, com muito resultado, e quando eu ia ver esse jovem falar, ele ia falar do treinamento, do curso que ele estava vendendo na internet, eu via que ele não tinha tanto conteúdo, tanto embasamento quanto eu tinha. Eu dizia, nossa, mas tem alguma coisa errada, eu não estou tendo o resultado, esse cara está tendo, como assim? Aí ficava, né? Aprender coisas novas e eu precisava ser humilde. A hora que eu baixei a cabeça, comecei a aprender com meus erros, aí a coisa começou a funcionar. Né? Eu comecei a saber que eu precisava melhorar sempre, eu comecei a ver, realmente olhar para feedback, porque é difícil, né, você olhar para feedback, você às vezes ouve o que você não quer, né? E aí comecei a ter realmente o retorno que eu tenho com a Global, né? E eu acho que a gente, sinceramente, sendo assim bem honesto também, eu acho que a gente está no início dessa caminhada, são 3 anos aí de empresa, ainda tem muita coisa pela frente, mas o que eu aprendi com isso é a questão da humildade, você está trazendo a tua humanidade, né? Inclusive essas dores que você traz, elas servem de inspiração para os outros, ela conecta com os outros. Quando eu falo que eu não tinha resultado, eu conecto com pessoas que hoje estão sem resultado, né? E eu falo isso com muita propriedade, por quê? Porque eu vivi esse momento, né? Eu não tive realmente resultado. Eu não estou falando aqui para convencer ninguém.
Então, eu acho que essa verdade, essa humanidade, esse contato, ele é necessário. E hoje eu acho que saiu um artigo, eu estou lendo o Sapo, né, sapo.pt, hoje saiu um artigo deles dizendo que o confinamento aumentou a questão de contato, de comunicação, né? E ele defende esse momento aí das pessoas estarem vulneráveis, né? Então, talvez o momento que a gente está vivendo aí de vulnerabilidade, ele vai evidenciar, ele vai trazer muitas coisas que são importantes para o nosso progresso. Talvez que de outra forma a gente não iria fazer, né? Então estamos todo mundo muito soberbos ali, muito arrogantes, muito donos de si, mas quando vem algo de fora, né, e realmente confronta a gente com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade, aí a gente tem que parar tudo, olhar e dizer assim, cara, eu preciso realmente seguir aí esse olhar realmente para dentro e repensar muita coisa. Sim, é verdade. É mesmo verdade. Que eu preciso em algum momento, na verdade isso é física, né? Que é, eu preciso para expandir, contrair. Eu não posso fazer esse movimento de expansão o tempo inteiro, né? Isso é física, são leis da física. E nós, como matéria, seguimos as leis da física. E às vezes as dores são momentos, na verdade, de contração, que é uma preparação para uma próxima expansão. E eu acredito que tem tudo à mesma medida, né? O momento da contração e a intensidade da contração também tem a polaridade oposta do tamanho da expansão. E às vezes essa contração é algo que a gente rejeita, resiste, como se a gente não quisesse passar, né? Como se fosse sinal de fracasso, de que eu não consigo, de que eu sou menos. Não! É o momento de eu me preparar, como se fosse um foguete, que é assim que funciona, para criar estrutura, encontrar armas, outras formas, para concentrar a minha energia para depois subir. E é esse tempo entre essa contração e essa expansão que muitas pessoas não querem viver. E eu sinto que o confinamento trouxe isso. Te obrigou a ficar contraído e olhar para si, e olhar para a sua dinâmica familiar, e olhar para as suas paredes. É interessante até em relação à internet, né? O quanto a internet era usada numa casa em algum momento por uma ou duas pessoas, de repente a mesma internet passou a ser usada por 5, por 4, e a gente já não consegue a conexão como a gente tinha antes, que é a interação que está acontecendo naquela dinâmica familiar, que eu preciso gerir, e eu tenho que olhar para mim sendo um peão, né? Naquela dinâmica toda, como é que eu me coloco. E o sair para trabalhar, o sair porta fora, às vezes é o caminho mais rápido para eu não me confrontar com coisas que eu preciso ver. Então, é um confinamento consigo mesmo, na verdade. Que a gente ainda resiste. Mas é o único caminho para a gente encontrar como pegar esse foguete. Só tem esse caminho. É mesmo isso. Uma coisa que eu queria te perguntar que você explicasse, porque eu acho que algumas pessoas que estão aqui não conhecem ou não sabem tão bem disso, é que você falasse um pouco do Vale do Silício. Me ouviram? Desculpa, Mari, cortou. Você falou do Vale do Silício aí cortou. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Vale do Silício, como você chegou lá e o que é, porque eu acredito que tem algumas pessoas que não saibam muito bem o que é o Vale do Silício e o que acontece ali. Tá, vamos lá. O Vale do Silício é uma região da Califórnia, né, que compreende ali entre São Francisco e São José, são duas cidades muito grandes e é uma das regiões, se não a região mais rica dos Estados Unidos, né? Lá que estão a sede do Google, do Facebook e de várias outras empresas de tecnologia. Quem não tem sede lá tem pelo menos uma unidade lá, o caso da Microsoft, da Oracle e por aí vai. Né? Então, na verdade é assim, Mari, quando sobrou dinheiro no meu bolso
em algum momento da minha vida, isso mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, eu fui para o Vale do Silício. Né? E lá eu tive uma vida muito de turista, eu parava na frente do Google e batia uma foto. Mas eu ficava perguntando, cara, tem alguma coisa diferente nessas empresas aqui, elas estão crescendo muito, estão dominando o mundo. Eu voltei 2 anos depois, vi o tamanho que o Google cresceu, o número dos prédios era 1 ou 2, assim, próximo, daqui a pouco já tinha 10, 20 prédios, assim, em uma questão de 2 anos. Então, fiquei maravilhado com aquilo. E aí eu comecei a, pô, eu tenho que interagir com esse povo, eu preciso saber o que eles estão fazendo de diferente. E para minha surpresa, assim, claro, o Google tem uma tecnologia gigante, né, por trás do algoritmo de busca, e boa parte das empresas que estão lá tem. Mas quando eu ia conversar com as pessoas, elas não usavam uma tecnologia muito diferente do que a gente usava no Brasil, do que eu via empresas próximas usando. E aí eu perguntava, pô, mas o que tem diferente com esse povo daqui, né? E tem diferente com o povo de lá? Foi um pouco do que motivou também a buscar o documentário, a gravar o documentário. E a explicação que eu tenho disso tudo, desse sucesso que tem o Vale do Silício, é a questão das pessoas, né? Porque o Vale, como um todo, ele foi a ponta da corrida do ouro que aconteceu nos Estados Unidos, né? Há muito tempo atrás. Então, as pessoas que foram para lá de diversas partes do mundo foram atrás de riqueza. E esse DNA ficou gravado nas pessoas. Então, uma coisa besta que aconteceu num evento que eu tive lá, foi assim, o dono do evento chegou e disse assim, gente, ó, esse aqui trouxe uma pessoa para o palco, disse assim, olha, esse aqui é o fulano, ele está morando, ele é de Los Angeles, está morando dentro do carro para desenvolver a startup dele. Eu queria ver o que vocês podem fazer para ajudar esse cara. Aí um disse, olha, está aqui $10 para você comer um Subway e aí o teu jantar está pago. O outro disse, olha, você pode trabalhar no coworking lá, que eu sou o dono, você vai lá e trabalha. O outro disse assim, olha, eu tenho 2 programadores que não são daqui, estão morando aqui, eles trabalham, moram lá e dormem também lá, né? A gente tem um espaço para isso. E você, se quiser, pode ficar lá pelo menos uma semana, você tem garantia aí para você não ficar dormindo no carro. E aquilo, eu olhei para aquilo, assim, eu estou acostumado a ir a evento no Brasil e realizar evento, nunca tinha visto isso, né? Eu olhei e disse, caramba, aqui é uma coisa diferente mesmo. E falando com as pessoas, você percebe que as pessoas querem te ajudar. E não importa onde ela esteja, o tamanho da pessoa, ela olha para ti, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te potencializar? Eu entrevistei muita gente, a Bárbara Minuzzi, né, que é hoje uma investidora, fala disso. Ela terminava as reuniões, as pessoas perguntavam assim, como é que eu posso te ajudar mais? Ah, você pode me apresentar tal pessoa, você pode, sei lá, me indicar alguém nesse sentido. Então, humanidade a coisa, sabe? Em linhas gerais, claro, tem a competição, tem a tecnologia, tem coisa que é muito fechada, mas você tem também uma humanidade muito grande, pessoas a todo momento querendo te ajudar, querendo pelo menos ouvir a tua história para realmente te dar um ponto ali de melhoria, né, para a tua jornada. Então, é uma região que eu indico fortemente que se você não foi, vale a pena conhecer. Ok, Cláudio. No momento que você cria, né, esse projeto, a Global, hoje a Global ajuda as pessoas, né, os empreendedores e os empresários a viverem o quê do negócio deles? Bom, a Global hoje trabalha muito o viés do propósito, né? Todos os empresários que eu converso, eles se perguntam muito, qual é o próximo passo? E aí eu fui estudar muito a literatura de quem está fazendo isso na ponta, né? Quem é o líder do segmento. E o líder é Harvard, né? Quem vai buscar informação business de ponta vai buscar uma grande instituição. E aí você vê isso em Harvard, você vê isso em grandes autores como Jim Collins. E o Jim Collins conta uma coisa muito interessante. O Jim Collins escreveu Empresas Feitas para Vencer, né? E além de outros best-sellers, a metodologia dele é fantástica porque ele fecha uma equipe 5 anos trabalhando só em determinado tema. E ele consegue, com isso, separar joio do trigo. Empresas que venceram e que realmente continuam no topo por muito tempo
e empresas que tiveram um sucesso súbito, rápido, né, e desapareceram. Quando ele pega essas empresas aqui, que são as empresas que realmente deram certo e continuaram dando certo por muito tempo, ele chega em propósito. Olha que interessante, né? Então ele olha para essas empresas e percebe que a pessoa que começou a empresa, o negócio lá atrás, era um cara de visão e a primeira coisa que ele fez foi definir exatamente qual é o propósito desse negócio, para onde ele está indo, quem é o tipo de profissional que eu vou trazer para trabalhar e para realizar esse propósito. Então, é engraçado, né? Também tem a lei da atração, mas todas as pessoas a maioria das pessoas que eu entrevisto afirmam categoricamente que se você tem uma empresa, tem um negócio hoje e não tem um propósito, provavelmente esse negócio não vai prosperar por muito tempo. E na última entrevista que eu fiz também com a Laís Oliveira, que eu descobri que ela está aqui vivendo aqui em Portugal, a Laís Oliveira é uma pesquisadora da startup Genome, que pesquisa startups pelo mundo inteiro. E, claro, ela viveu muito tempo lá no Vale do Silício e ela comenta que toda vez que ela chega e vê o ecossistema se desenvolvendo muito, uma característica é potencial gigante para que esse ecossistema continue sobrevivendo e crescendo muito mais, que é, além do propósito dos fundadores, é a questão da mentalidade de abundância. Olha só que interessante. Então, eu largo aqui desse lado a mentalidade de escassez, que diz que todo mundo é meu competidor, e trago a mentalidade de abundância, dizendo que todo mundo pode prosperar, tem espaço, tem vaga para todo mundo. Quando eu vejo essa mentalidade, aquele ecossistema está disparado aí, pronto para crescer. E, nas palavras da Laís, essa entrevista tem também no YouTube da Global, ela fala assim, que quando você pergunta para aqueles empreendedores que estão dando muito resultado, que estão crescendo e crescendo acima da média, você vai notar que dentro do trabalho que ele vem fazendo, tem propósito. Aquele cara nasceu para fazer aquilo. Então, não é por acaso, né? Tem um ingrediente, e esse ingrediente agora, gente, está chegando nas nossas mãos aqui, para a gente olhar para ele com muito carinho. O que você veio fazer aqui nesse plano, meu querido? Você não está aqui somente para viver, somente para pagar conta, você está aqui para algo muito maior. E quando você ouve essa pergunta, o que você me responde? Você veio aqui para quê? Então, a Global, ela existe hoje para descobrir esse teu propósito e criar um planejamento todo em torno do teu propósito. As nossas últimas pesquisas estão voltadas agora para neurociência e para física quântica. Como é que eu vou tornar esse propósito impossível de não acontecer? Quer dizer, eu vou trazer também a minha energia, né, vital para fazer com que ele aconteça, e não só o planejamento, não só a razão, mas também a emoção. É isso. Perfeito, Cláudio. É isso mesmo que eu acredito. E eu acho que na formação que eu fiz contigo e com a Trícia, eu partilhei isso na Global, que eu, como engenheira química, me afastei das empresas quando eu percebia que as empresas talvez não estivessem vendo as pessoas como eu gostaria. E eu me aproximo das empresas novamente quando eu me recordo, na minha pós-graduação, quando um professor meu disse: planejamento estratégico é planejamento humano. A empresa que faz planejamento humano, ela faz um grande planejamento estratégico. E ali eu percebi que eu tinha que trabalhar com pessoas, não mais com empresa. E passaram-se 15 anos e eu voltei a trabalhar com empresas. Porque agora eu consigo conversar com as empresas falando de pessoas. Coisa que lá atrás eu não conseguia. Então, é mesmo isso, né? É o propósito. E essa consciência de abundância de que tem para todos. Tem para todos. Para todos. E se eu acreditar nisso, eu vou me colocar numa posição em que eu vou ganhar e o outro vai ganhar. É o ganha-ganha. E eu acho que essa a visão que leva com que muitas pessoas prosperem financeiramente. Que é a certeza
de que a abundância financeira vem. Ela cumpriu o propósito de ser, estar fazendo o que tem que fazer, que o que ela quer vem a ela. Isso não quer dizer que eu fico inerte, que eu fico estagnado, não. Mas eu cumpro o meu propósito. E ao cumprir o propósito, que é estar vivendo quem eu sou, aquilo que eu desejo vem a mim com certeza. Que é mesmo o romper um paradigma, romper as crenças e os padrões de que a gente tem que competir, de que se um tem, o outro perdeu. E não. Todo mundo pode ter, desde que se coloque nessa posição. Então, é legal ouvir isso, porque cada vez mais os empresários e os empreendedores têm que olhar exatamente para isso. Se quer viver o sucesso e a abundância, cumpre o seu propósito, que é estar levando o melhor serviço para o outro. O resto vem. Isso Perfeito. é fantástico. É mesmo fabuloso. Ai, me diz uma coisa, eu não sei mais a tua agenda. Com essas nossas mudanças todas, o curso que iria ter aqui de mentoria em junho, julho, né? Ainda vai ter ou mudou a data? Ou não? Mari, a gente por nós continua, tá? Tá marcado para a primeira semana de julho. Eu não vou mudar, a não ser que a gente tenha um prosseguimento da pandemia, né? Alguma coisa, mas acho que não, né? Até porque julho aqui é um calor bem grande. Acho que com isso a quantidade de infecções vai diminuir e provavelmente a gente vai ter a oportunidade de fazer o treinamento sim. Então, julho está marcado e também novembro, né? Mas vamos um passo de cada vez, julho está confirmado. Qual é a data, Cláudio? A partir do dia 2 eu começo o TOT, né, que é para treinadores, e a gente faz 3 dias com eles e na sequência, a gente vai até o dia 11. Do dia 2 ao 11 a gente tem treinamento, né? Então vai fazer o primeiro módulo, que é um pouco, tem um pouco a mais do que você viu, né? Porque a gente não vai ter o mentoria organizacional, e depois a gente segue para falar de neurociência e física quântica, que está bem interessante. É um trabalho dos acadêmicos de Princeton, né? Que está revolucionando aí o trabalho voltado para empresas, e a gente pretende trazer esse trabalho dissecado aí dentro desse trabalho que vai ser realizado em julho. Ok. Alguém tem alguma pergunta para o Cláudio para ajudar vocês nesse momento? Mário, Estejam eu à vou vontade. continuar por aqui, tá? Tá bem. Se você precisar, eu vou continuar com o fone. Se você precisar, você me aciona, eu volto aqui e ativo a minha câmera, tá bom? A câmera. Combinado. Combinadíssimo. Combinado. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Trícia, vamos lá te ouvir. Deixa eu botar teu som. Obrigada, querida, por ter aceito o convite. Imagina, é um prazer enorme estar aqui contigo novamente, com o Cláudio, né? E com a Vera agora, que estou a conhecendo, e com todos os seus participantes aqui também é uma grande satisfação. E poder, né, acho que contribuir para esse momento, eu acho que é um momento que realmente as pessoas buscam algumas saídas, né, para alguns possíveis problemas que a gente possa vir a enfrentar, principalmente a gente dizendo aí com relação às empresas ou o momento pessoal de vida, né? Eu acho que é super importante a gente tentar, indo nessa linha do propósito, é justamente isso, né? A gente tentar contribuir e dividir um pouquinho dessa carga com todo mundo, né? Sim, querida. Me fala, você já morou aqui, não é, Trícia? Me conta um pouquinho da tua carreira, me fala um pouco disso. O que acontece? Eu comecei minha carreira, né, em telecomunicações, não entregando a idade para quem conhece, né, a antiga e foi a fusão com a Telefônica depois, né, então faz um tempinho. E isso eu era muito jovem, né, tinha 17 para 18 anos. Então, acabei que construindo minha carreira, consolidando minha carreira
em todas as operadoras de telecomunicações aqui no Brasil, passando pela Telesp, Telefônica, depois Vivo, né? Já parti para a própria telefonia móvel. E da Vivo fui para alguns fornecedores, então Ericsson, Huawei, Nokia, e finalizei minha carreira na própria Nextel, que é uma das operadoras agora que ocorreu a fusão com a Claro, né? Com a Claro Móvel. E na época, né, em 2012, a crise estava muito forte na Europa, né? Aí eu tive a missão de fazer o Transformation Office da Nokia. A Nokia tinha acabado de montar um grande centro global aqui no Brasil, né, que era o GNOC, então era um Global Network Operation Center, que atendia não só Brasil, mas atendia Brasil, México, Chile, Argentina e Peru, então toda a América Latina. E eu era responsável, na época, pelo projeto da TIM, né, que é a Telecom Itália. E aí eu tinha, assim, uma grande missão, né, porque na época existia um outsourcing, né. Esse outsourcing é o quê? As grandes operadoras ou as grandes empresas contratavam empresas terceiras para realizar suas operações, né. Terceirizavam, basicamente, o serviço. Então, aí, na época, por uma decisão estratégica da própria Nokia, eu fui fazer o Transformation Office, que era levar todo o time que eu havia montado aqui no Brasil, que eram 57 pessoas, para Lisboa. Porque, como Portugal estava vivendo uma crise muito, muito forte, né? Desde 2008, digamos assim, começou a crise, forte mesmo, aí passou para 2012 e começou a se reerguer mais ou menos meados aí de 2014, 2015, né? E 2012, então, eu senti um impacto muito forte. Eu tinha uma missão, primeiro, eu levantei, né, um time com 57 pessoas do zero, então impactei a vida de muitas pessoas ali, contratando, treinando, tudo isso aqui no Brasil. E depois teve a missão de levar tudo isso para Lisboa, porque Portugal teve uma estratégia junto com a Nokia de subsidiar os pagamentos, né? Subsidiar o salário dessas pessoas, mas contratando, uma das próprias exigências era que se contratasse em Portugal, né? Que tinham que ser recursos portugueses, né? Para que pudesse levantar a economia de Portugal justamente por isso. Só que lembrando, eu trabalhando em empresas de telecomunicações, na área de engenharia, principalmente, que era a área que eu atuava, 90% é um corpo masculino, né? É uma mão de obra masculina. E aí, então, tinha-se o desafio por dois motivos, né? Existe, sim, ainda um preconceito com a mulher, né? Principalmente em cargos de gestão, de liderança. Então, isso sempre foi um grande desafio para mim na minha carreira. E depois, uma mulher, na época eu tinha 31 anos, 30 anos mais ou menos. Então, levar tudo isso para Lisboa e chegar em Lisboa, ainda ter que coordenar, né, e montar todo um centro de gerência, contratando pessoas de outra cultura, que eram portugueses, né? E as pessoas desesperadas, porque acabavam de sair de uma crise, estavam sendo contratadas, estavam sendo, de alguma forma, reconhecidas pelo mercado de trabalho, né, numa recessão terrível que Portugal passava. Então, eu tive que treinar essas pessoas. E eram pessoas de uma outra cultura da minha, né? Porque Portugal tem uma outra cultura, e até que você entenda isso, como isso funcione na realidade, a gente sabe porque a gente lê, a gente entende, ok? Mas você vivenciar aquilo foi uma experiência muito, muito diferente da minha. E fora isso, eu tinha que também tentar manter o mínimo de recursos aqui no Brasil ativo. Porque essa operação, essa transição não é tão simples, né? É aí que eu falo que é você saber gerenciar uma crise. Primeiro, essas 57 pessoas aqui no Brasil precisariam ser demitidas e elas não sabiam, né? E eu tive que ir lá para Portugal para treinar novas pessoas com perspectiva de crescimento, porque Portugal ainda estava subsidiando 50% desses salários, mais a Nokia Siemens também. Então, acabou que eu tendo que gerenciar uma crise aqui no Brasil, tendo que manter essas pessoas motivadas, ativas
e do meu lado, tentando segurar essa rede, porque a gente gerenciava nada mais, nada menos que toda a região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Então, eu gerenciava o que? As antenas de transmissão mesmo, né? Então, quer dizer, éramos responsáveis por levar a tecnologia aos celulares de todo, ao próprio telemóvel de todos que estava ali na ponta. Então, eu não podia deixar essas redes fora do ar, né? Mas como... E aí, Trícia, como que é manter 57 pessoas no Brasil motivadas e trabalhando, sabendo que em algum momento elas podem ser demitidas, e ainda ter que treinar essas pessoas, né? 57 pessoas também em Portugal, para trabalhar com uma nova empresa, que você tem que adequar tudo, como funciona a metodologia de trabalho, particularidades desse projeto, porque a gente está falando eu estou falando de um país que é completamente oposto de Portugal, no sentido cultural, que eu quero dizer, no sentido de localização geográfica. Então, os meus problemas vividos na minha rede, eu monitorando a rede norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, é uma que os portugueses não conheciam, eles não sabiam as particularidades que aconteciam, por exemplo, em Belém do Pará. Né? Em Belém do Pará, a gente tem uma região completamente fechada, na qual só passa um barco por dia. Então, se eu não levar aquele técnico com aquele equipamento naquele dia e naquele horário, eu só vou poder levá-lo no dia posterior, 24 horas depois, para fazer a manutenção daquela rede. E aí, essas particularidades, você vai descobrindo ao longo do processo, do projeto, que você vai amadurecendo e tudo isso. Então, basicamente, era o quê? Eu tive que treinar pessoas novas em Portugal, fora ter que gestionar uma crise de demissão de 57 pessoas que eu também havia contratado, né? E desenvolvido essas pessoas. E aí você fala, Trícia, e aí, como que foi isso, né? É fato que, em algum momento, algumas pessoas, por questões pessoais, vão querer sair antes disso, mas vão ter pessoas que são fiéis a você, que vão entender que você também está do outro lado, fazendo tudo isso e tentando fazer o seu melhor. E essas pessoas vão ser fiéis a ponto de serem profissionais, de fato, a abraçarem uma ideia de falar, poxa, eu estou com você até debaixo d'água. Vamos lá, o que você precisa da minha ajuda? Né? É aí que você começa a ver o quanto você é responsável e o quanto você também tem uma particularidade de empatia com essas pessoas, que foi um ponto que a própria Catarina estava colocando aqui, né, nos nossos bate-papos aqui pelo Zoom. Então, você vê, a empatia é super importante, você se colocar no lugar do outro é uma peça fundamental e tentar ajudar essas pessoas da melhor forma. Então, a minha experiência em Portugal foi desafiadora, vivi aí durante praticamente 6 meses, dormia pouco, porque eu tinha um fuso horário de 4 horas entre Brasil e lá em Portugal, então acabava meio que eu tinha pouco tempo para descansar a minha cabeça, descansar o meu corpo e conseguir aproveitar um pouco de Portugal. E aí, com isso, as coisas foram caminhando, né? As coisas foram se encaixando, o trabalho em Portugal começou a meio que rodar sozinho de uma forma bem bacana, porque o pessoal, primeiro, estava super motivado de ter um emprego numa época de recessão, que ninguém tinha oportunidade, essas pessoas agarraram com unhas e dentes, então foi super bacana ver isso. E hoje eu tenho amigos, né? Essas pessoas que eu treinei hoje são meus amigos. Então, assim, hoje é impossível eu pisar em Portugal e não conseguir encontrá-los, jantar com eles, estar com eles, porque a gente criou um vínculo, além disso tudo, além do trabalho, né? É um trabalho desgastante, completamente sufocante, porque a gente trabalhava 24/7, a minha operação não parava, então meu telefone tocava 24 horas por dia mesmo, de fato, e mais o Brasil, eu ainda consegui manter essas pessoas, essas 57 pessoas, e uma outra coisa que eu acho que é fundamental é o relacionamento que a gente tem. Então, esse networking que é criado no nosso decorrer de vida é super importante, fundamental, porque eu consigo ajudar a realocar essas pessoas em outros lugares. Então, eu tive a missão de contratar, mas eu tive a missão de demitir. E isso, para mim, como ser humano, é péssimo, porque
eu entendo que eu sou uma profissional, que eu sou isso, mas eu também tenho a dor de um ser humano, que é estar demitindo pessoas na qual eu sei que tem completamente capacidade técnica, comprometimento e responsabilidade, mas que naquele momento não existe um lugar para elas dentro de uma companhia, de qual tamanho é, né? Então, eu consigo, através de contatos, eu falo, poxa, olha, esse daqui é um cara super bacana, tem um currículo super legal, contrata aí, eu super indico, eu recomendo. Então, esse networking me ajudou muito. E fez com que os meus pesos, que daí a gente tem os nossos pesos também, as nossas cargas, ficassem um pouco menor, que é, a partir da hora que eu estou numa posição de liderança, de responsável por um time, por uma organização, por uma empresa, eu sou responsável pela vida dessas pessoas também, de alguma forma, né? Então, isso tudo foi muito desafiador para mim. E, fora isso, né, eu acho que um dos pontos que eu acho que é super importante compartilhar, porque muitas vezes a gente vem de outros países, né, faz a migração, que nem o Cláudio está fazendo, ele saiu daqui do Brasil e está fazendo a migração lá para Portugal. Quando a gente muda de país, o que acontece? A gente sente a falta do acolhimento. A forma como você é acolhido, como você é recebido, como você é tratado, isso muda completamente o rumo da sua vida, né? Então, num primeiro momento, quando eu cheguei em Portugal, eu tive dificuldades, porque eu era, né, primeiro, mulher, nova, gerenciando uma equipe grande, tendo uma responsabilidade tremenda por trás para fazer isso. E, primeiro, você é considerado uma ameaça para quem já está no lugar, porque você em algum momento pode tirar o lugar de alguém, né? Que isso não é verdade, muitas vezes. E que também você chega num país que, infelizmente, o nosso país hoje, o Brasil, muitas coisas estão mudando, mas ainda assim, em 2012, existia a característica de a mulher brasileira é a mulher da vida, né? Se está indo para um outro país, ela é a mulher da vida. Então, é aquela história, você chega e você muitas vezes é olhada de uma outra forma. E até que você conquiste, você explique, você mostre que você não é aquilo e que não é desmerecer algo nenhum, porque está todo mundo trabalhando dentro da sua limitação, mas, olha, eu estou aqui, estou fazendo o meu melhor e tenho o meu espaço e preciso ser respeitada por ele, né? E que muitas vezes a gente vê que isso não acontece. E aí a gente vai, da mesma forma que a gente lida com essa transição, principalmente a mulher falando sobre isso, que a questão basicamente é como que eu devo me comportar ou me posicionar para ser respeitada. E aí, às vezes, você tem aquela coisa tipo, puxa, é a braveza, é a forma de você lidar sem dar a margem para o outro pensar diferente. Isso você vai tendo que tratar com técnicas. E é autogerir essa crise também, de alguma forma. Porque é uma crise interna que a gente passa, né? Poxa, como que eu vou lidar com tudo isso, né? Num outro país? Ser respeitada num outro país. E aí as pessoas vão começando a entender quem é você, o que você veio fazer, o que você está compartilhando, o que você está agregando na vida dessas pessoas também. Porque depois disso, as coisas se abrem, né? E aí, não só a própria empresa passa a te respeitar como profissional e sabendo que você está ali sempre fazendo o melhor e não sendo uma ameaça para o outro, né? E que você está ali para agregar para um todo, que é uma grande diferença, que é isso que a gente tem que buscar hoje. E aí a gente entra no propósito que o Cláudio falou. Por que a Trícia foi convidada a fazer isso? Não poderia ter sido uma outra pessoa, um homem, uma mulher, tanto faz, mas por que a Trícia? Né? Então, acho que a gente tem um propósito. Quando a gente tem um propósito de o que eu posso agregar na vida do outro e de que forma eu posso fazer isso. Muitas vezes é com o nosso profissional, ou muitas vezes é com uma palavra, ou muitas vezes é com uma técnica terapêutica, não importa. O que eu posso agregar para o outro. Né? Então, isso foi muito bacana. E aí, eu desenvolvi tudo isso em 17 anos, eu fiquei em telecomunicações, saí, né? Chegou no momento que, assim, eu já não tinha mais a vontade de continuar naquele espaço, não era mais agregadora para mim, não era agregador eu estar ali para outras pessoas. E aí eu falei, puxa, eu preciso alçar novos rumos. Alcei novos rumos fazendo uma transição de carreira,
saindo de uma área de telecomunicações, gestão, alta gestão, enfim, liderança, para um cargo de diretoria, um cargo executivo em uma fintech, que não tem nada a ver e ao mesmo tempo tem a ver, porque é tecnologia da mesma forma, né? E a tecnologia está em todos os lugares. E essa tecnologia acabou me ajudando para quê? Para ver que essa fintech, basicamente, que era uma fintech de criptomoedas, ela também tem, né, o seu manejo, a forma de trabalho. E as startups, fintechs, no novo modelo operacional de grandes negócios, está muito focado com as pessoas. Mas aí eu vejo um outro lado, né? Que as grandes empresas ela têm uma certa forma de trabalho, de processo, de estruturação, e as médias e pequenas, não desmerecendo, mas elas focam demais nas pessoas e aonde gera um conflito. Qual é o conflito? O conflito é você dá demais a liberdade. E às vezes as pessoas não sabem usar essa liberdade. Isso é um problema sério, né? Porque acha que pode tudo. E o poder tudo é muito complexo, né? Numa organização, numa empresa que tem que existir uma regra, tem que existir um foco para o negócio poder alavancar e poder crescer. Então isso foi desafiador para mim, porque eu tinha um time também grande, com mais de 60 pessoas, e aí eu tinha uma média de idade que era muito menor que os engenheiros que eu trabalhava. Então, uma média de idade entre 18 e 23 anos. E aí você tem o desafio de liderar com essa geração, né? De trabalhar com essa geração. Então, ok, ali foi certo um tempo, né? Mas aquilo não se sustentou, porque os valores e os princípios da empresa em si não batiam com os meus. E aí foi aí que eu falei, puxa, pera lá, eu tenho um projeto guardado aqui na gaveta, e acho que está na hora de eu tirar ele daqui, né? E desde 2014 eu tinha esse projeto de ter uma consultoria minha, uma empresa minha, na qual eu pudesse usar todos a minha experiência, o meu conhecimento, para poder desenvolver do meu jeito. Porque enquanto a gente está em outras empresas, em grandes empresas, a gente tem que usar por hierarquia a metodologia delas. E aí você fala, puxa, isso não condiz, aquilo eu acho que poderia ter sido diferente. Por que não fazer do seu modo? Não precisa ter uma técnica 100% escrita ali na pedra que você não pode mudar. Você pode mudar. E a gente deve mudar para que a gente consiga se adequar para os novos cenários. E aí montei essa empresa. Hoje eu tenho uma consultoria e assessoria, tanto empresarial como assessoria para novos negócios. E eu falei, poxa, essa empresa ela não pode ser uma empresa que faça só um viés, né? Que trate só com um problema, com um assunto. Por quê? A gente tem que ser dinâmico, o mundo é dinâmico. Por exemplo, a gente não esperava esse momento que a gente está vivendo agora. Era algo inesperado. E aí, como que eu faço uma gestão em cima disso? Como que eu vou lidar com essa situação inesperada? Porque eu sempre lidei com grandes situações inesperadas de crise, problemas de tecnologia, e eu tinha que lidar com eles. Então, vamos saber gerir tudo isso. E essa crise a gente tem que saber gerir na nossa vida pessoal, na nossa vida pessoal, profissional, sentimental e etc. Mas de uma forma muito, muito segura, muito assertiva, porque quanto mais a gente errar, mais problemas nós realmente vamos ter. Então, como que eu posso gerir isso de uma forma mais fácil? E aí essa empresa hoje, o que eu tenho? Eu faço a consultoria para a empresa. O meu foco são pequenas e médias empresas, porque eu acredito que são as dores de mercado hoje. O pequeno empreendedor, o micro mesmo, ele tem um problema, só que ele não consegue, porque ele não tem reserva financeira, né? Ele não tem uma forma de se estruturar, porque ele cresceu, muitas vezes ele tem uma empresa familiar, e essa empresa familiar foi vindo do pai, pro filho, pro neto, enfim. E aí você vai vendo que isso não foi se estruturando, não foi crescendo, não foi melhorando. Então, a ideia é ajudar essas pequenas empresas com processos, com automação desses processos, melhorar isso, não é tirar o posto de trabalho, e sim melhorar, automatizando isso e dando mais inteligência para aquelas pessoas poderem trabalhar de uma forma mais prática, né? Ok, isso a gente começou a fazer no começo de 2019. Só que, através da minha experiência também,
e eu tenho outras experiências com relação à vivência, né? Eu acho que a vivência hoje é muito importante a gente trazer isso, porque ela acaba te trazendo o quê? Eu fiz um processo aí de um período sabático, né? Me dei um presente, que eu fiquei 17 anos em telecomunicações, troquei de empresa, etc. E aí não me dava férias. Eu não tinha esse luxo das férias. Eu tinha 15 dias de férias, mas era aquela correria. E eu falei, não, eu preciso me dar um presente. E às vezes a gente fala, puxa, vou me dar uma joia, vou me dar um carro, vou me dar, né? Enfim, não, eu fui me dar um período sabático que foi me dar o presente de reconhecer a minha cidadania italiana, que basicamente é reconhecer a minha origem, da onde eu vim, né? Quem está por trás de mim? Quem me trouxe até aqui hoje? E eu tenho por obrigação, a gente tem por obrigação, não é uma obrigação pesada, que eu quero dizer, é reconhecer quem somos e quem já fomos um dia, né? Então, eu fui resgatar a minha história. E eu fui resgatar a minha história na Itália, né? Através do meu bisavô, que veio, né? Através de tantas necessidades que a Itália passou, e chegando aqui começou do zero, né? Começou do zero e se tornou uma pessoa fantástica. E depois disso, as coisas foram passando e consegui recuperar esses documentos e reconheci a minha cidadania italiana. Porque a cidadania italiana, ela é o quê? Ela é por sangue, ela é iuris sanguinis, ou seja, ela é o direito de sangue. Eu já nasci italiana, além de ser brasileira, eu sou italiana por nascimento, eu querendo ou não, eu tenho sangue italiano. Então, isso me trouxe mais vida ainda além do que eu já tinha, né? De olhar e falar, puxa, eu tenho 2 sangues, né? E esses 2 sangues são sangues fortes e que me podem trazer muito mais benefícios. Mas aí eu falei, puxa, pera, fiquei lá, né? Durante quase 4 meses, 5 meses na Itália, conheci a Itália, graças a Deus, enfim, e vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, rapidinho, mas a questão falei, puxa, mas olha o processo, que complexo, né? Porque uma pessoa que trabalha com processos, que trabalha com tecnologia, e aí você vê tanta burocracia, tanta coisa, né? E a dificuldade das pessoas de acharem a sua origem, de achar um documento italiano, de achar os documentos no Brasil, de preparar essa documentação toda para você poder ir para a Itália. Chegar na Itália, outra complexidade de alugar residência, levar todas as documentações nos órgãos públicos, fazer o processo, você ter que falar um pouco do italiano para você poder se virar minimamente. Então, você fala, puxa, quantas pessoas que não vão poder reconhecer a sua origem por tantas dificuldades, né? Aí eu paro e penso, falo, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, né? Como eu posso ajudar essas pessoas de uma forma que seja bom para todo mundo, né? E aí acabou surgindo a possibilidade de criar uma assessoria para a cidadania italiana, para ajudar esses descendentes italianos a reconhecerem a sua cidadania, a sua origem de fato. Muita gente fala que só quer o passaporte. Eu só quero o passaporte porque é a minha liberdade, porque eu posso morar aqui, eu posso morar ali, mas eu vou muito além, porque a liberdade nossa, ela pode ser em algum momento cerceada. E hoje estamos aqui cerceados com a nossa liberdade dentro de casa. Então, isso não quer dizer nada um passaporte na sua mão, mas a sua origem vai te dar, sim, a sua liberdade de conhecer a sua história, de conhecer o seu ramo familiar, da onde vieram essas pessoas, o que elas fizeram, né? O que eu posso honrar fazendo aqui, né? Neste plano de vida agora, para essas pessoas que já foram, né? Qual é o meu legado? Qual é o legado dessas pessoas, né? E com isso acabei fazendo essa assessoria. Hoje ainda ela é o meu, vamos dizer assim, 85% do meu foco, né? Ainda tenho a consultoria, trabalho com a consultoria empresarial, faço os trabalhos paralelos, mas o ajudar, o agregar valor com a cidadania italiana me trouxe um amor maior, né? Que primeiro, eu poder fazer do meu jeito, né? O jeito que é certo, o jeito que é justo, né? O segundo eu consigo ajudar outras pessoas a realizarem o mesmo sonho que eu realizei,
que é algo que você fala, puxa, eu estou compartilhando do mesmo objetivo. Então, primeiro, você faz um trabalho honesto, que é, ninguém precisa ganhar mundos e fundos. Se eu fosse falar aqui hoje, todo mundo muitas vezes esconde, né, isso, fala, puxa, eu ganhava muito mais, muito, em termos financeiramente falando, muito mais, como diretora de uma fintech, mas eu não era feliz, minimamente, fazendo isso. E hoje eu consigo fazer um outro trabalho que me traz uma satisfação de ajudar outras pessoas, ganhando talvez igual ou menor, e que não tem problema algum sobre isso, entende? Porque hoje eu trabalho em paz com meu coração feliz. E isso não tem preço que se pague, né? Então, a gente tem que ter esse gatilho. Uma coisa que eu te digo, basicamente, é como eu posso criar o meu negócio ou deixar o meu negócio pronto para que eu possa virar uma chave em tempo de crise. Ou seja, hoje eu tenho a cidadania italiana e olha o que a Itália está vivendo. Isso tem, assim, me dilacerado. A semana passada inteira eu fiquei muito chateada, muito triste e eu tive que virar um gatilho, né? A gente tem que achar aí o nosso gatilho mental para falar, achar um rapport, né? Basicamente, a gente fala muito do rapport. Então, aonde eu consegui virar o meu rapport? Espera, essa fase vai passar e eu vou precisar ajudar a Itália com todas as minhas forças, que é o que eu tenho hoje. Então, isso vai passar. Não importa se são 7 mil, se vão ser 10 mil pessoas que, por fatalidade, estão indo embora. Mas eu tenho a minha missão, depois dessa crise, ajudar o máximo possível que eu puder a Itália. Essa é a minha missão aqui, né? Claro, eu sou brasileira, vou fazer pelo meu país, vou, mas quem precisa mais de mim hoje? É a Itália. Então, ela vai receber todo o meu amor e toda a minha força para isso quando isso passar. E eu vou poder ajudá-la, entendeu? Cada um, é o que eu falo, não adianta a gente querer abraçar o mundo, adianta querer que a gente faça pelo menos um pedacinho do que é possível. Se cada um juntar suas forças, se cada um juntar o seu propósito e falar o que eu posso ajudar o outro, não esquece concorrente, esquece as pessoas ali, esquece o que eu posso fazer para ajudar o próximo. É essa a nossa missão. Perfeito, Patrícia, mesmo isso. E a gente tem que olhar hoje as empresas. A gente está vivendo aqui um momento agora, Mari, aqui no Brasil, essa semana principalmente. O problema sabe aquela história? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente tem se perguntado isso a todo momento aqui. Ou a gente preserva a nossa vida e a gente depois vai ter que recomeçar do zero, praticamente, essa é a realidade, porque economicamente a gente vai estar quebrado. Ou a gente volta a trabalhar, volta à sua vida normal e tenta salvar o máximo de vidas possíveis. Agora, como gerenciar essa crise? De novo, como que a gente equilibra esses pratos? Né? Então, vamos preservar os mais idosos, os mais vulneráveis, mas a gente tem também uma responsabilidade social, que é agora ajudar as pequenas empresas. Eu particularmente, eu tenho parceiros espalhados entre o Brasil e a Itália e tenho 2 colaboradores hoje, eu não falo colaboradores nem funcionários, eles são meus parceiros. As pessoas que trabalham comigo são parceiros. Parceiros tô contigo, vamos embora, vamos junto nessa, né? E não vou deixá-los na mão, não adianta. A minha cabeça não vai deixar isso acontecer. Então, a gente vai ter que remar junto. A gente vai ter que, vamos unir forças, o que eu posso fazer pelo outro, o que em algum momento eu vou poder ajudar a Mari aí em Portugal, o que eu vou poder ajudar o Cláudio aí em Portugal, o que eu vou poder ajudar a Vera, o que eu posso ajudar a Catarina, o que eu posso ajudar a Joana, o que eu posso ajudar a Manuela, qualquer um. O que eu posso fazer para ajudar é desta forma. E enquanto as pessoas aqui, tanto aqui no Brasil ou no mundo todo, entenderem que hoje é o momento de união, não é o momento de guerra, política, econômica, social, o que podemos fazer para ajudar uns aos outros, para que ninguém quebre, para que a vida continue íntegra
e que todo mundo dignamente consiga pagar as suas contas e conseguir ver um futuro mais próspero na próxima semana. A gente está vivendo hoje, eu não consigo falar o que vai acontecer em abril, entende? Então, eu posso pensar agora para a próxima semana. Como que eu posso ajudar essa pessoa? É a mesma coisa, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa e ela ganha por semana. Se ela não vier, ela não vai ganhar, certo? Mas a minha consciência não deixa eu falar para ela, você não vai vir, eu não vou te pagar. Porque eu sei que ela não vai ter comida na mesa para colocar na semana que vem, entendeu? Então ela vai receber esse dinheiro. É difícil, eu vou ter que apertar do meu lado, o outro vai ter que apertar do lado dele. Mas é assim, a vida é assim. E se as pessoas não pararem nessa quarentena para olhar isso e falar, eu sou responsável por mim e pelo outro, a gente precisa se ajudar. Eu acho que Trícia, é fantástico, né, te ouvir. A gente não tinha falado nada antes de como a gente ia tocar esse trabalho, e é fabuloso ouvir isso, porque uma das coisas que eu muitas vezes falo e acredito, porque eu ouvi uma vez e para mim fez tanto sentido, principalmente no momento de crises ou de dúvidas, é pedir, me mostre o caminho, sabe? Me mostre o caminho para eu continuar cumprindo aquilo que eu acredito. Me mostre o caminho. Porque se eu acredito que muito do meu serviço na Terra é ajudar o outro, esse serviço não pode mudar porque algo externo a mim criou uma entropia que faz com que eu fique perdida. Então, me mostre o caminho, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu tenha dúvidas, mesmo que eu tenha certeza, me mostre o caminho para eu continuar seguindo aquilo que eu me propus vivenciar aqui, que é servir. E é isso. Eu acho que vai separar o joio do trigo muito, sabe, em relação aos negócios e às empresas. Porque o que vai sobreviver, quando eu digo sobreviver, eu falo mesmo sobreviver como célula humana, orgânica. O que vai sobreviver é aquele empresário e aquele empreendedor que consegue perceber que é um mesmo barco e está todo mundo junto, só que cada um está remando de um lado, porque é o lado que sabe remar, é só isso. Mas o barco é o mesmo. Exato. Exatamente. E as pessoas vão ter que aprender isso, nem que seja a duras penas, porque o barco é o mesmo. Perfeito. É mesmo. A gente não pode cair nesse buraco, né? Se a gente só olhar o lado negativo, a gente não vai conseguir sair disso, entende? A gente fica andando em círculo, né? Isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, Trícia, você é muito positiva. Eu já escutei isso também. Você é muito positiva. Talvez, mas assim, adianta ser negativa? Não vai me adiantar, entendeu? Vai complicar, vai piorar a situação. Então, por que não a gente olhar para um futuro que vai depender somente da gente? Não vai depender de ninguém, né? Ninguém vai poder sentar aqui na minha cadeira e resolver meus problemas, entendeu? Né? Então, é fácil, acho que não entrando nessa seara, mas é fácil a gente toda hora jogar a culpa no outro, jogar a culpa num governo, né? Jogar a culpa num político. Não que não seja, não estou dizendo isso, mas o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, para virar esse jogo? Porque eles não são nada sem nós. Então, quem faz tudo isso aqui somos nós mesmos. Vamos nós correr atrás disso, mudar essa história e fazer diferente, né? É isso mesmo. Todo mundo se ajudando, né, da forma que consegue, todo mundo assumindo a sua responsabilidade do momento presente. Né? E a partir da responsabilidade que eu tenho no momento presente, o que eu posso fazer que contribui para o meu bem-estar e para o bem-estar do outro. Do outro, exatamente. Sempre, sempre, sempre assim. Eu acho que é esse mesmo o caminho, e eu acho que se as pessoas ouvirem um pouquinho o que tu disse e perceber que a felicidade passa por encontrar essa paz e esse êxito naquilo que faz todos os dias, que é uma coisa que eu costumo brincar, que é o que você faria se não recebesse dinheiro nenhum? Era isso que eu faria. Não faria outra coisa, né? Que é isso. Se eu encontrar aquilo que eu faço sem receber dinheiro nenhum, eu estou no caminho. Porque realmente estou fazendo com alegria, com realização,
e eu não estou esperando nada daquilo, a não ser um prazer de fazer. E se eu faço com esse prazer, o outro vai sentir exatamente isso. Então, todo mundo vai ganhar. Exato. É esse o ponto. E eu acho que a humanidade precisa olhar para isso e as empresas precisam olhar para isso e foram confrontadas de uma forma muito dura para olhar para isso. Então, acho que o próprio Cláudio quem sair do outro lado vai sair fortificado. Vai sair, eu acho que vai sair menos ileso, né? Vamos dizer assim, menos lesado na situação. Mas a questão é que nem o Cláudio falou no começo, né? É aquela história de a gente estar saindo, né, de uma situação. Quando a gente pensava que a gente estava indo numa curva crescente, de repente a gente toma aquela queda, de repente falou, opa, que susto, que aconteceu aqui, né? E a gente tem que começar a olhar para isso de uma forma ok, paramos, vamos refletir, o que eu posso fazer para mudar, o que cabe a mim fazer a mudar e o que não cabe, porque vão ter coisas que não vão estar nas nossas mãos. Então, assim, olha, isso daqui eu vou ter que esperar o momento acontecer, né? E vamos ver o que vai acontecer. Não tem muito o que se fazer com esta relação. Mas eu acho que o positivismo é uma coisa que a gente tem que carregar dentro da gente em todos os momentos. Seja na crise, seja fora da crise, a gente tem que tentar isso de alguma forma sempre. E a gente tem que sempre lembrar, eu posso recomeçar. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a sua condição financeira, a sua condição social. O importante é você ter a força de vontade de recomeçar no momento que for preciso. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a recomeçar, porque é difícil. O recomeço é difícil mesmo. Mas se a vida está te colocando à prova agora, só nos resta fazer, não tem muito o que fazer. É verdade. É necessário desapegar para recomeçar. E por isso algumas pessoas dizem, quando tudo passar, tudo vai ficar igual. Eu digo, não vai ficar igual. Porque o que ficou para trás, ficou para trás. E você vai ter que aprender a desapegar. Não vai ficar igual. Nós não sabemos como vai ficar. E torcemos para que fique melhor. Mas igual, não vai ficar. Esqueçam. Não vai ficar. E para algumas pessoas é até bom que não fique, sabe? Dá até uma sensação de uau, até que enfim a coisa vai mudar, porque não vai ficar igual. Para outras dá um pavor e querem se apegar, não vai ficar igual. É a única certeza que a gente pode ter que não vai ficar igual. E isso é muito bom. Para mim é muito bom. Bom, eu deixo aí agora aberto para perguntas, dúvidas, né? De repente... Grata, Trícia, grata mesmo. Grata mesmo. Podem colocar, se quiserem, no chat embaixo, onde tem bate-papo, as perguntas que a gente vai respondendo, a Trícia ou o coisa aqui. Eu vi acho que um comentário do Éder, né? O Éder Machado, ele comentou aqui. Sim, o Éder de São Paulo. Isso, que ele também trabalhou em telecomunicações, bacana. Éder, depois acho que a Mari vai compartilhar aí os nossos contatos também. Sim. Então, se você quiser entrar em contato, bater um papo, trocar experiência, eu também estou super, super à disposição, tá? Boa. Acho que a Catarina, né? Catarina, é isso mesmo, né? O sucesso mede-se na quantidade de pessoas que vivem melhor para que a gente exista, né? Esse é o nosso momento mesmo, né? Acho que tem um outro aqui, deixa eu ver, a Fátima, né? Obrigada, Fátima. Gratidão para você também por estar aqui compartilhando e assistindo a gente. Acho que isso é um ponto super gostoso de compartilhar a nossa vivência, né? E o que a gente pode ajudar para o próximo, né? A Joana comentou aqui também, né? Que as crises também são oportunidades para os saltos quânticos. Isso eu não tenho dúvida, eu tenho mais do que certeza, né? A Catarina também comentou, acho que o provérbio aqui africano, que eu acho bem bacana. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares poucos importantes, conseguem mudanças extraordinárias. Bacana. É mesmo isso. É isso, gente. Tem bastante comentário aqui, né? Sim, bem legal. Mesmo legal. Mesmo bom. Então, fica à disposição. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme falar contigo e estou à sua disposição quando você precisar. Obrigada, querida. Obrigada. Vamos ouvir uma empresária, né, portuguesa que está vivendo tudo isso que a gente acabou de falar e talvez mais próximo de nós, porque está aqui do lado. E eu acho que é importante também a gente sentir, né, essa comunhão, porque o que toca a Vera
toca muito de nós que estamos aqui também. Vera, isso. Obrigada, querida. Obrigada, Vera, Mari. me conte tudo, como é que estão as coisas, me fala do teu negócio, me fala como é que tu chegou aqui, a esse ponto como empresária, me fala tudo. Acho que, acima de tudo, há uma questão sempre que surge e isto, quem começa um negócio do zero, levantando paredes, levantando divisões, levantando uma equipa, tem, que é medo, não é? E ao longo deste percurso... Só um segundinho, sim, muito agradável. Põe ele no seu colo! Eu tento, mas ele não me larga. É engraçado, não é? Quando eu falo de medo e o meu filho vem correr para mim, porque sem dúvida os filhos são assim, não é? Trazem o melhor de nós e o pior de nós. E a verdade é que quando a Físio a Duas Mãos nasceu, eu tive muito medo, não nego a ninguém que tive medo, e toda a gente nos dava os parabéns, toda a gente achava que nós éramos, eu e a Sofia, que somos duas sócias, incrivelmente com imensa coragem, e a verdade é que por trás disto tudo havia um grande medo, não é? E se falhamos, e se não corre bem, e se não nos procuram, e se não somos uma referência. E aquilo que eu e a Sofia falávamos sempre nas nossas conversas era: há uma coisa que nós sabemos, que gostamos do que fazemos e que vamos dar o nosso melhor, portanto vamos abrir portas. A primeira pessoa que nós contratámos foi a Joana, que foi a nossa recepcionista, e a nossa equipa começou com 3, hoje em dia somos 7 pessoas na Físio a Duas Mãos, e aquilo que eu fui sentindo ao longo deste tempo todo foi que a Físio era um puzzle, não é? E que as peças estavam lá, que poderia ser fácil de encaixar as peças todas, porque de alguma forma havia sentimentos carinhosos entre nós, admiração pelas pessoas, e no decorrer das coisas íamos percebendo que havia lacunas, e aí surgiu o medo novamente de estamos a falhar, não estamos a dar o nosso melhor, e isto era uma incógnita todos os dias, não é? Onde é que podemos melhorar, onde é que podemos colmatar estas falhas todas que íamos tendo. E a verdade é que a Mari ajudou muito nisto, não nego. Para mim, a Mari entrou na minha vida assim num ponto fundamental e veio-me ajudar imenso a mim, à Físio a Duas Mãos, nesta questão de ok, as peças vão chegar todas no seu devido tempo para que este puzzle um dia seja um puzzle, seja uma imagem, seja uma paisagem, seja uma empresa. E olhar para a Físio a Duas Mãos com 3 pessoas não é a ideia que nós temos hoje em dia da Físio a Duas Mãos. E eu tenho noção de que, enquanto pessoa, sou muito exigente comigo e revi-me muito naquilo que o Cláudio disse logo no início, né? Porque nós, quando exigimos aos outros, nós exigimos de nós. E esse é o meu primeiro medo, que é até que ponto é que eu não exijo demais de mim quando estou a exigir demais dos outros. E passei a ter que trabalhar uma coisa que é comunicar com mais amorosidade comigo e com os outros, não é? E a verdade é que todo este percurso tem sido feito com altos e baixos, como todos os percursos, e a minha empresa tem passado por isso. Tenho a sorte de o caminho que escolhemos ter sido um caminho que nos vai colocando as pessoas corretas e as pessoas vão gostando do que nós fazemos, porque eu acredito que, apesar de todas as questões que vão surgindo, nós damos o nosso melhor todos os dias. E há bocado eu estava a ouvir a Trícia a falar e veio-me surgir uma ideia de que no início nós trabalhávamos 12 horas, não é? Nós abríamos às 8 e fechávamos às 8, às 9, de segunda a sábado, só folgávamos ao domingo, isto sempre a mesma equipa, sem nos revezarmos, eram sempre as mesmas mãos, eram sempre as mesmas pessoas. E houve um dia que eu saí de lá e eu disse: eu poderia sair daqui cansada, mas não saio. Eu saio daqui com o coração cheio de que dei o meu melhor. E a verdade é que é quase um lema para mim que tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu me proponho, mesmo junto dos meus amigos, mesmo junto das minhas relações menores, não é? Como se calhar o senhor aqui que me vende o pão, ou que, detalhe, porque eu vivo numa vilazinha e há muito esta relação e as pessoas veem-se até pontualmente, mas eu dou o melhor de mim. E quando me chateio, também me chateio, mas é com a intensidade de querer fazer as coisas bem. E muitas das vezes há o sentimento de cansaço junto com o medo e isso destrói muitas coisas,
porque as pessoas, eu julgo que há um exercício que eu sempre fiz, que é olhar para o meu dia e perceber o que é que eu posso melhorar, mesmo com os meus filhos, mesmo na minha casa, e eu acho que isso tem resultado com a equipa, tem resultado com a Fisio a Duas Mãos. Nós hoje em dia somos 7 pessoas, claro, diferentes, somos todas aqui, cada mulher com o seu perfil, cada mulher com o seu padrão, cada mulher com a sua família, com a sua hierarquia, mas a verdade é que nós sentimos que hoje em dia cada uma de nós tem que definir o seu propósito, mesmo trabalhando desta forma conjunta. E a verdade é que eu sinto que esta empresa cresceu e que se consolidou de uma forma muito não harmoniosa no sentido da fluidez, mas conseguiu-se encaixar, porque houve momentos que para mim e para a Sofia foram penosos, saber que aquela pessoa, mais tarde ou mais cedo, se não houvesse realmente aqui uma mudança de atitude, não se conseguia encaixar em nós, e despedir o outro não é uma coisa fácil, não é? Porque sinto muito, e a Trícia falou há bocado disso, não é? Ter que despedir é pensar que esta pessoa terá a responsabilidade de pagar contas e pagar, não é? Sobreviver na vida, e isso é algo que a mim me pesava muito. Mas acho que a Mari ajudou-nos muito nisso, conseguimos encaminhar muito bem, e acima de tudo acho que nós aprendemos a fazer uma coisa, que é ouvir com a alma, ouvir e estar nos sítios com a alma. E eu passei a aprender outra coisa, que é, mesmo no caos, sentir-me centrada. Mesmo quando tudo parece desabar, quando parece que ninguém se entende, é perceber o que é que aquilo nos mostra. Eu e a Mari, a minha equipa, sabe disso, e todas as pessoas que ao longo destes anos todos cruzaram comigo sempre ouviram dizer que eu sentia que tinha pouco tempo para a minha família, sentia que parecia que tinha que sempre escolher entre o amor pela minha profissão e o amor que tenho à minha família e aos meus filhos. Incrível, não é? A família está dentro destas 4 paredes, e o meu trabalho, que é com o toque, não é? Que é da relação in loco com o outro, está aqui, não é? Por uma tela de computador muitas das vezes. E a verdade é que aquilo que eu tenho sentido desde que estamos em casa, e fez esta terça... Sim. O que me mostrou foi que realmente nós fazemos um grande trabalho na Fisio a Duas Mãos, porque aquilo que nós semeámos, todas as mensagens que nós tentámos passar aos nossos clientes, aos nossos alunos, foi tudo consolidado de uma forma a que só mudamos o sítio onde estamos, porque a relação, aquilo que não se vê, aquilo que a alma comunica, está aqui. E, portanto, nós continuamos a dar as nossas aulas, nós continuamos a ter pacientes que nos procuram, nós continuamos a ter pessoas que confiam em nós e agarram o telefone e conseguem nos dizer como estão, o que é que nós achamos, o que é que podem fazer, e sem dúvida que para quem coloca dinheiro para fazer alguma coisa render, para mim isto é fundamental, não é? Pronto. Não foi de toda a decisão mais fácil, decidir fechar portas, não é? Mas aquilo que nós percebemos foi que estávamos a colocar em risco não só a saúde de quem trabalhava ali, mas a saúde de quem vinha buscar saúde ao pé de nós, não é? E deu muito medo. Eu e a Sofia passámos muitas horas a conversar sobre isto, fechamos, não fechamos, fechamos, não fechamos, como é que será? E a verdade é que deixámos que a energia fosse falando, e o medo deste vírus, desta pandemia que surgiu, vem-nos trazer cada um para o seu lugar. Cada um vai refletir um bocadinho sobre o seu percurso até aqui, porque eu acredito perfeitamente que nada será igual. Comigo e a Sofia e a Joana, a nossa primeira recepcionista, surgiu uma questão que é: vamos começar do novo. E o sentimento que eu tenho é: a gente pode começar de novo, vamos começar de novo, mas nós temos a experiência toda, tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui, os erros todos que cometemos, os sucessos todos, ou seja, nós começamos de novo, mas vamos estar muito melhores, vamos ser muito melhores, porque sabemos onde é que podemos melhorar. E claro, virá muito mais erros, mas eu acho que passámos aqui um patamar, conseguimos ter um outro alicerce, e olhar para as coisas desta forma é fundamental, tanto quanto individualmente, né, enquanto Vera Martins, e aquilo que nós temos pedido à nossa equipa é isto, né?
que olhem com olhos de ver, com olhos, o que é que pode ser melhorado, onde é que nós estamos confortáveis, porque agora na nossa casa ninguém nos vai pedir para tratar A, B ou C. Nós não vamos conseguir mostrar com as mãos aquilo que fazemos. Vamos ter que mostrar realmente com a energia e com a alma o que é que gostamos de fazer. E pronto, e acho que a Fisio a Duas Mãos acaba muitas das vezes por ser um projeto muito exigente, mas é um projeto que me dá muito gozo, dá-me muito amor. Eu vibro realmente com esta empresa porque dedico muito tempo ao longo da minha vida para poder estar aqui. Não cobro esse tempo, mas sinto que muitas das vezes esta questão de não ser suficiente, não é? Que é um padrão que eu assumo, que eu hoje em dia consigo verbalizar isto com muito mais leveza do que há uns tempos atrás, mas a verdade é que é algo que nós também temos que deixar o tempo correr, e esta questão dos padrões que nós trazemos de pai e mãe, os meus pais também são empreendedores e passaram por muito esforço, e eu trazia muito isso, a Sofia de igual modo. Ou seja, acabamos muitas das vezes por fazer encontrar padrões muito... Sim, só um bocadinho. Não, deixa-me ver. Só um bocadinho, por favor. Não, é rápido. Sim, desculpa. Desculpa. Sim, amor. Quando vierem da escola, limpar as mãos e limpar. Pois é, o Vasquinho da escola para lavar as mãos. E a verdade é que hoje em dia... Sim, ou do trabalho. E hoje em dia sinto que não sou suficiente todos os dias, mas a verdade é que quando estou e quando quero e quando eu realmente consigo entregar-me e deixar que as coisas fluam sem o peso de ok, no dia a seguir eu vou ser um bocadinho melhor, no dia a seguir eu vou conseguir comunicar de uma forma melhor. Desculpa, é uma palavra que eu uso frequentemente, é uma palavra que eu aprendi a usar. Não é fácil pedir desculpa a uma equipa quando toma um poder de liderança e mesmo em casa, não é? Poder olhar para o outro e dizer desculpa, falei mal contigo, vamos passar. Com os meus amigos isso também acontece muito e eu tenho muita dificuldade ainda com algumas relações de assumir, porque eu acho que acaba sempre por haver, se o outro gosta tanto de mim como eu gosto dele, como pedir desculpa, ele vai perceber, mas a verdade é que as pessoas precisam disso, não é? E eu precisei de trabalhar essa questão mais amorosa com o outro e a comunicação com o outro. Na minha equipa, e hoje em dia, estando com esta distância toda, a comunicação passou a ser algo fundamental e a percebermos que consolidamos muitas coisas, mas que há muito mais ainda para consolidar. Vera, vocês hoje funcionam só online, desde que fecharam, né? Sim, nós fechamos, tivemos mesmo que fechar. Como é que está correndo isso? Que experiência tu está tendo desse acolhimento online, dessas aulas online, com os teus clientes, para quem nunca o fez? É assim, nós nem nunca tínhamos este tipo de abordagem, não é? Nós era completamente a nível de instalações e presencial e contacto direto, olho no olho. E a verdade é que esta parte tecnológica toda era uma coisa que também nós nos debatíamos com estas exigências das redes sociais, que hoje em dia acontece. E aquilo que veio a ditar foi que nós temos que realmente sair aqui um bocadinho do conforto de ter alguém a tratar destas coisas por nós e nós temos que nos pôr e causar um tripé. Gente, eu nem sequer tinha um tripé para colocar um telemóvel ou portátil para poder dar aulas, não é? Nós damos aulas de pilates e a verdade é que tivemos que criar, coloquei tudo e a verdade é que tanto eu como a minha equipa tivemos que arranjar estratégias. E a verdade, aquilo que eu vi foi, as pessoas arranjam, as pessoas querem as coisas, esta equipa quer que as coisas fluam. Então toda a gente, um arranjou uma posição, o outro arranjou outra e partilhamos isto para saber qual é a melhor posição para as coisas, para as pessoas nos verem. E é gratificante, porque mesmo as pessoas que nós diríamos que não iriam fazer parte destas aulas online, aderem. As pessoas estão do outro lado, no seu horário habitual, as pessoas tiram tempo para estar connosco. As pessoas gostam, parece que quando nos veem, é aquela coisinha boa do elas estão ali outra vez. E foi importante para nós isso, não é? Porque tudo aquilo que nós fazemos olho no olho com o outro, não é? Está aqui, é prova disso, as pessoas confiam em nós.
E para mim tem sido incrível. Aliás, eu acho que é o meu bocadinho fora de casa. Apesar de estar sempre comigo, mas é o meu bocadinho fora de casa. E isso é muito bom, não é? Ajudar as pessoas a relaxarem e a perceberem que vivemos todos o mesmo sentimento. Eu acho que é fundamental. As pessoas estão muito angustiadas, as pessoas não tinham vida em casa, as pessoas não tinham esta parte de se acolher junto às famílias. E junto de nós, muitas das vezes, conversávamos-nos muita coisa e conversava-se muita coisa. E quando nos veem, pensam, o mundo não acabou. Elas continuam lá. E as pessoas agradecem-nos isto. Obrigada por vocês. Eu sei que isto até pode ser um esforço para vocês, não é? Porque com crianças, não é? Tanto eu como a Sofia e outras, acabamos por ter filhos e não é fácil esta gestão, não é? E as pessoas agradecem-nos, colocam, e nós dizemos, tragam os maridos para as aulas, e elas trazem os maridos às aulas, tragam as esposas, e é engraçado como há esta partilha de que realmente o serviço vai passando e a relação mantém-se mesmo com esta distância. Sim, sim. É isso mesmo, né? É uma nova aprendizagem, uma nova abordagem, e uma coisa que eu falei há poucos dias para uma pessoa, que nós temos a possibilidade de estar um a um, de estar no consultório, de estar com uma equipa, é verdade, mas o nosso serviço não pode estar limitado para aquelas pessoas. E é esse o sentimento quando a gente pensa num trabalho online. Quando eu estou no consultório, numa consulta, eu estou com uma pessoa durante 2 horas, e, às vezes, o que eu trago de informação para aquela pessoa é tanta coisa que era bom que 10 pessoas ouvissem juntas. Era um ganho de tempo e de transformação em massa. E chega um momento que você fala, não faz sentido 1 para 1. E eu falei com uma pessoa isso na semana passada, que o que você traz é tão fabuloso, é um serviço tão fabuloso que não pode estar restrito ao teu espaço. Pode ter pessoas que você nunca vai dar um abraço, que você nunca vai olhar verdadeiramente no olho, mas que tu vai impactar. Essa pessoa precisa te ouvir. E como ela não pode estar no teu espaço físico, ela perde essa chance. Eu não posso perder isso. Sim. Uma das coisas que nós sentimos foi como é que o nosso trabalho, não é? E nós estamos a ver a fisioterapia de uma outra perspectiva e estamos todos, não é? Todos os fisioterapeutas, toda a profissão está, e quem contacta com o toque sente isto, não é? Que é, nós sempre circunscrevemos a nossa profissão àquele momento em que nós tocamos a pessoa, em que criamos empatia com a pessoa. E agora? Não é? O que é que fica agora? O que é que nós vamos ser agora? Não é? E a verdade é, nós temos um outro papel, existe uma outra abordagem que muitos de nós acabam por não fomentar, mas que eu acredito que nós fomentamos muito. Por isso, a Fisio Duas Mãos é uma empresa com 5 anos, nós fizemos 5 anos em novembro, e temos um leque de doentes bastante extenso, não é? Nós conseguimos chegar a muitas pessoas e eu acho que é isto que marca a diferença nas empresas, é a forma como nós tocamos as pessoas, a forma como... E acreditem que não é fácil selecionar pessoas para trabalhar em equipas com pessoas que iniciaram todo este projeto de igual forma. Nós não tocamos nem eu nem a Sofia tocamos as pessoas da mesma forma. Mas sabemos que quando tocamos, sabemos que quando intervimos com a pessoa, existe uma mensagem que fica. E isso é muito importante, não é? Porque o outro, quando sai ao pé de nós, leva um bocadinho de nós, mas também deixou, não é? É fundamental. Exatamente. Exatamente. É mesmo isso que eu sinto e que eu acredito. E na minha área, né, como tem muitas pessoas aqui que estão sempre trabalhando com o pé na terra, com a coisa prática, né, as técnicas, a tecnologia, mas também a cabeça nas nuvens, né, para conectar, para trazer uma vibração diferente, para trazer uma nova consciência, tipo, né, um pé aqui e a cabeça lá. É importante que a gente perceba que quando a gente lida com energia, ou a gente acredita na energia ou a gente não acredita. Não dá para ter aquela coisa de acredito mais ou menos. E ao acreditar mais ou menos, a gente duvida que o que eu falo vai passar pela tela do computador e vai tocar o outro.
porque eu não toquei nas mãos, porque eu não dei um abraço. Eu estou duvidando da energia. Uma tela de computador é um condutor de energia. Um telemóvel é um condutor de energia. Como eu posso não acreditar que vai chegar lá? A Catarina estava comentando ainda agora que sentia o amor que você tinha pela profissão ao te ouvir falar. E ela sente isso só porque ela está olhando para ti através de uma tela de computador. Não dá para a gente descartar isso e dizer, não, isso é uma bobagem. Não, não é uma bobagem, isso é real. E eu costumo brincar, né, nesses tempos, dizendo, nós estamos nos preparando para uma comunicação mais sutil no futuro. Muito mais sutil. Que talvez os nossos filhos ou os nossos netos terão. Que vão perguntar, por que vocês usavam um telefone para falar com o outro do outro lado do mundo? Eu não entendo. Vocês achavam mesmo que isso era importante? Eu acredito que em algum momento isso vai acontecer. Como a gente olha para os nossos pais, né, com o telefone, muitas vezes aqueles pretos, de girar, fala, meu Deus, não é? É igual. É igual. E eu tenho que fazer esse caminho de crescimento acreditando que a mudança está aí. E eu não posso me agarrar ao passado, dizendo aqui eu conhecia tão bem, e essa coisa de tecnologia é tão louco. Hoje, quando a gente estava preparando esse talk show, acabando, eu e a Joana Cabrita, que é minha assistente que está aí, ela passou desde ontem à noite tentando fazer uma coisa que era passar o talk show direto pela minha página do Facebook, mexeu. E hoje à tarde, quando a gente conseguiu fazer isso, a frase que a gente disse foi, é tão bom aprender. É tão bom. É uma sensação que nem criança, de caramba, eu aprendi mais uma coisa, que dá vontade de fazer de novo, deixa eu testar de novo, porque é isso. E a gente está sendo convidada a aprender outras coisas. Sim. Eu sinto muito isso, Mari, e que há outra coisa que é, acho que isto vai despoltar também aqui alguns outros interesses que nós temos, mas que não foram explorados, porque tínhamos tudo à mão, não é? Não tinha sido explorado. Exatamente, não é? Eu pegava no carro e ia todo lado e nem pensava, alguma coisa que me interesse mais. E a verdade é que hoje em dia, resumida às redes sociais, eu tenho muito mais conhecimento de N serviços, de coisas que eu até gostava de fazer e que eu nem tinha noção que dava para fazer pela internet, telefone, pelo computador, e a verdade é que eu acho que isso realmente as necessidades vão aguçando aqui um bocadinho também a procura e a pesquisa e o interesse de algumas matérias, não é? E aí a gente cresce, né? Recurso interno que a gente vai buscar. Sim. E a gente cresce. E se a gente cresce, é impossível a gente acabar essa história toda igual. Impossível. Todos nós. Sim. Todos nós. E para onde nós vamos crescer? Para onde a gente precisar. Cada um para o seu lado. Quem precisar encontrar mais técnicas vai encontrar. Quem precisar ativar o coração vai ativar. Quem precisar trazer a consciência à humanidade vai ativar, desde que esteja disponível. A viver um mundo melhor para todos. E se a gente puder, todas as vezes que estiver junto aqui, levar para as pessoas a possibilidade de que eu posso criar um mundo melhor daqui a pouco, começando pelo meu mundo, o meu pequeno mundinho, dentro das minhas 4 paredes, olhando as minhas limitações e transmutando, o serviço está feito. É isso, está feito. Porque eu acredito que a relação é para as pessoas crescerem, por isso elas se encontram. Mas para crescer para que lado? Eu não sei qual. E quando eu estou com as pessoas aqui, quando eu trago as pessoas aqui, é mesmo a parceria. Porque eu sei que o Cláudio foi o meu mentor. A Trícia trabalhou comigo num curso e foi minha colega de curso. A Vera foi minha cliente. É tudo igual. Sabe? Está todo mundo no mesmo patamar de o que eu posso entregar para você para seguir o meu serviço. E é isso. Se a gente conseguir levar essa sensação para onde a gente vai perceber que tipo de relações fabulosas a gente vai começar a criar.
E o quanto a gente vai crescer. E quanto vai ser prazeroso a gente olhar para trás e rir e lembrar, lembra como a gente era? Olha o que a gente vive hoje. E isso é magnífico. E crise é isso. Não é à toa que crise tem o mesmo radical de criança, de criação. Está na hora da gente ativar o mais leve que a gente tem, mesmo nessa dor toda. A Trícia falou no positivismo. Eu nem acredito que seja um positivismo. Eu acredito que seja uma escolha. De que forma eu quero olhar a situação. Eu posso olhar como caos. Eu posso olhar com uma interrogação que nem criança perguntando: e isso vai dar onde, hein? Já basta. Porque aí a gente percebe, eu não tenho que ser otimista. Não, mas não tem que olhar pela pior versão. Pode, no mínimo, ter dúvida, já está bom. E quem consegue olhar pela melhor versão, fantástico. Porque vai puxar todo mundo para cima. Então, o que a gente precisa nesse momento é olhar para as situações e perceber como eu saio melhor daqui. Porque se eu sair melhor daqui, o outro vai sair melhor daqui. E, consequentemente, todos nós vamos sair melhor dessa situação. Espero mesmo que vocês possam levar isso para casa, né? Possam observar tudo que as parcerias trouxeram, né? O coração, a humanidade, a dor como transformação, o crescimento de uma empresa, a transformação de outra empresa, e se perguntar como é que eu posso transformar a mim e a minha empresa. Porque esse é o momento disso. Queria agradecer muito a todo mundo que ficou aqui até o fim. Obrigada. Queria agradecer a Vera, né, que tentou gerir Obrigada, tudo para estar aí como mãe, como mulher, como empresária. A atriz que trouxe toda a energia amorosa junto com a qualificação, a tecnologia. O Cláudio mostrando como a gente pode transformar e trazer de uma coisa que parece não é só uma dor, mas um momento de transformação e virar uma grande empresa que hoje está a nível mundial aí para todo mundo usufruir. Então, é acreditar que é possível a gente criar um mundo melhor a partir do mundo interno que a gente tem. Mesmo, muito obrigada a todos. Foi fantástico. Trícia, Cláudio. Beijinho, obrigada. Uma palavra, um beijo. Obrigada, beijinho a todos, obrigada. Obrigada. Obrigado, Mari. Obrigado pela palavra de todos. Acho que esse otimismo realmente ficou, né, na fala de todo mundo. Valeu. Obrigado. Obrigada, beijinho, beijinho. É isso mesmo. Vamos forte. Um beijo a todos. Beijinho, Obrigada. beijinho, obrigada. Jantar. Tchau.